A água é muito provavelmente o recurso mais fundamental que temos no nosso planeta. Mas o seu papel vai muito para além de nos manter vivos. A forma como a gerimos pode literalmente unir nações ou, pelo contrário, separá-las. Nesta análise, vamos mergulhar no Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos de 2024 e tentar perceber como é que a água pode ser uma ferramenta poderosíssima para gerar prosperidade e, claro, paz. E para que não restem dúvidas, toda a informação que vamos explorar vem diretamente deste relatório, que é um trabalho super completo da ONU Água e da Unesco. É o nosso ponto de partida para entendermos os desafios, mas também as enormes oportunidades que a gestão da água nos coloca hoje em dia. Bem, e aqui fica a grande questão que nos vai acompanhar. Estamos tão habituados a ouvir falar da água como uma fonte de conflitos, das guerras da água, mas e se estivermos a ver a coisa ao contrário? E se a cooperação pela água for, na verdade, um dos nossos maiores trunfos para a estabilidade global? Vamos ver. Ok, vamos a isto. Antes de falarmos do potencial da água, temos de perceber a dimensão real da crise que temos em mãos. E preparem-se porque os números são verdadeiramente avassaladores. Vamos começar pelo mais básico: acesso à água potável. Neste momento, há 2,2 mil milhões de pessoas, o que é quase uma em cada 4 pessoas no planeta, que ainda não têm acesso à água potável que seja segura. É um número que nos devia fazer parar e pensar a sério. E o problema não se fica por aqui. Se a água potável é um desafio, o saneamento é outro, talvez ainda maior. Estamos a falar de 3,5 mil milhões de pessoas sem acesso a serviços de saneamento seguros. Isto mostra-nos que há uma falha gigantesca nas infraestruturas, com consequências terríveis para a saúde pública e para a dignidade humana. E atenção, é crucial percebermos isto. A crise da água não é só sobre a falta de água, é também sobre o excesso. O relatório mostra que, em apenas 20 anos, as inundações sozinhas afetaram mais de 1,6 mil milhões de pessoas e causaram prejuízos económicos astronómicos. É, portanto, um problema de extremos. Então, o que é que acontece quando a água começa a faltar? Bem, as consequências espalham-se como uma onda de choque, afetando a economia, a estabilidade política, enfim, toda a sociedade. Ora, este slide é muito interessante porque nos mostra que, no fundo, estamos perante uma encruzilhada. Há 2 caminhos possíveis. Por um lado, a falta de água pode levar a mais competição, a mais instabilidade. Mas, por outro lado, a cooperação na gestão da água, essa gera benefícios enormes. Prosperidade, estabilidade, saúde. A escolha do caminho que queremos seguir, essa é nossa. E para quem pensa que isto é só teoria, desengane-se. O relatório dá exemplos muito concretos. No Peru, o projeto mineiro Minas Conga, por exemplo, gerou protestos gigantescos por causa do impacto que ia ter nos recursos de água locais. A coisa escalou de tal maneira que o governo teve de declarar o estado de emergência. Infelizmente, houve mesmo mortes. Fica claro que a luta pela água pode ser uma questão de vida ou de morte. Muito bem, já vimos o lado do problema. Agora vamos virar a moeda. E se, em vez de olharmos para a água como um risco, a víssemos como a nossa maior oportunidade económica por explorar? Uma gestão inteligente é, sem dúvida, a chave para o desenvolvimento. Para percebermos a importância económica da água, basta olhar para a forma como a usamos. A agricultura, sozinha, consome cerca de 70% de toda a água doce que usamos no mundo. 70%. A indústria vem logo a seguir, com perto de 20%. Portanto, o ponto aqui é que a nossa prosperidade económica está completamente ligada à disponibilidade de água. E esta dependência é ainda mais forte nos países mais vulneráveis. O relatório calcula que, em países de baixo rendimento, até 80% dos empregos estão ligados à agricultura. Nesses sítios, ter acesso à água não é só uma questão ambiental, é a base de toda a estabilidade económica e social. Pronto, já vimos o problema, já vimos o potencial. Chegou a hora de falar de soluções. Como é que pomos isto em prática? A boa notícia é que já há muitos exemplos inspiradores por esse mundo fora. Olhem para este caso incrível, nos Balcãs, nas bacias dos rios Sava e Drina. Depois das guerras terríveis dos anos 90, países que tinham sido inimigos, como a Bósnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovénia, o Montenegro e a Sérvia, sentaram-se à mesa. Criaram uma comissão internacional para gerirem os rios em conjunto e o resultado? Projetos que não só restauraram a navegação e melhoraram o controle das cheias, mas, mais importante ainda, reconstruíram a confiança e os laços económicos entre eles. Mas estas soluções não têm de vir sempre dos governos. O Salween Peace Park, em Myanmar, é um exemplo fantástico de uma iniciativa que veio de baixo para cima, liderada pela comunidade indígena Karen. Foram as próprias pessoas que criaram uma área protegida gigante para gerir os seus recursos de forma sustentável, usando a água como um elo para construir a paz numa zona marcada por décadas de conflito. Claro que, para construir um futuro com segurança hídrica, não basta boa vontade. É preciso investimento estratégico e inovação. Vamos espreitar algumas das áreas mais promissoras. E por falar em inovação, este exemplo na Índia é absolutamente genial. Reparem bem,
Cobriram os canais de irrigação com painéis solares. E o que é que conseguiram com isto? Primeiro, geram energia limpa. Segundo, evitam que se perca imensa água por evaporação. E terceiro, a água por baixo ainda ajuda a arrefecer os painéis, o que os torna mais eficientes. É uma solução 3 em 1, perfeita. Então, em resumo, onde é que se deve concentrar o esforço e o investimento? O relatório aponta para áreas cruciais como estas que vemos aqui, desde modernizar a agricultura para gastar menos água, a melhorar a forma como recolhemos e partilhamos dados, desde apostar em soluções baseadas na própria natureza, como recuperar pântanos, até apoiar acordos entre países e, claro, financiar o saneamento. São estes os grandes pilares para um futuro seguro. E chegamos ao fim. A mensagem do relatório é, parece-me, muito clara. A água não quer saber de fronteiras, de economias ou de culturas, ela liga-nos a todos, queiramos ou não. Por isso, a escolha que temos pela frente é fundamental. Vamos continuar a competir por este recurso cada vez mais precioso ou vamos escolher cooperar para construir um futuro mais próspero e pacífico para toda a gente? A decisão está nas nossas mãos.